Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 1 ao 11. Início da carta de São Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersação, saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança, mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se da sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, caiu a sua flor, e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio dos seus negócios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira e que tenhamos uma semana muito abençoada. Essa leitura de hoje, da carta de São Tiago, ela traz para cada um de nós algumas reflexões profundas para que a nossa semana possa ser dentro dessa palavra, para que a nossa vida seja norteada pela palavra de Deus. São Tiago vai escrever e primeiro ele vai falar sobre as provações, quando ele diz: quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, porque a provação produz a perseverança. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas, nós mesmos, não compreendemos a provação como algo que vai nos fortalecer. As provações existem, as lutas existem, mas depende muito da maneira que nós encaramos as dificuldades que vêm até nós. Tiago vai dizer que a provação, ela produz perseverança. E são nas provas da nossa vida que nós somos treinados mesmo a perseverar, a ser resistentes, a não desistir na primeira dificuldade. E é por isso que nós temos que sempre lembrar do Senhor, lembrar que Ele está conosco a cada momento, a todo instante, e saber que as provações, elas não vão durar para sempre. E que quando nós entendemos isso, nós vamos enfrentar as provações de cabeça erguida, olhando para o Senhor. E a cada provação vencida, a cada prova vencida, nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos nos tornando mais fortes. Nós vamos nos tornando perseverantes. E é por isso que nós temos que colocar no coração essa certeza que a aprovação, ela não dura para sempre. E não podemos desistir quando as lutas vêm, quando as provações vêm até nós, porque nós somos treinados. As provações, elas são uma forma
de nós nos fortalecermos. E quando nós falamos de pessoas que venceram provações, eu sempre gosto de recordar de Jó, porque Jó enfrentou uma grande provação. E nessa provação que ele passou, ele se tornou ainda mais perseverante. E no final da prova ele vai dizer para o Senhor: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu o conheço porque eu ando contigo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E eu quero convidar e estimular na fé a cada um de vocês. Vamos ser perseverantes. Não vamos nos entregar. Se as provas existem, nós podemos vencê-la, porque a palavra do Senhor nos garante: eu tudo posso naquele que me fortalece. E na segunda parte, Tiago vai falar sobre a sabedoria. O quanto nós precisamos pedir ao Senhor o dom da sabedoria. E São Tiago vai dizer: se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, porque Ele concede generosamente a todos, sem impor condições. Nós precisamos muito da sabedoria do Senhor, porque a sabedoria, ela nos sustenta. Através da sabedoria, nós somos orientados. E o homem sábio é aquele homem que consegue ver com os olhos de Deus, que consegue agir segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos muito da sabedoria que vem do céu para os nossos relacionamentos, para a nossa convivência um com o outro. Precisamos da sabedoria para as nossas decisões, para os próximos passos que nós vamos dar. Nós precisamos da sabedoria para a nossa vida, para nos ajudar a discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que nos leva para Deus e aquilo que nos afasta de Deus, para nos ajudar nas nossas respostas, no nosso sim, no nosso não. Precisamos da sabedoria do alto para nós construirmos em torno de nós valores e princípios cristãos. É através da sabedoria do Senhor é que nós temos a capacidade de discernir, de escolher e de dar o próximo passo, sabendo que o Senhor, Ele está conosco. A sabedoria de Deus é um bem disponível para cada um de nós, para aqueles que pedem, para aqueles que buscam, para aqueles que se abrem à graça do poder de Deus. E quando nós falamos, irmãos, sobre o dom da sabedoria, e que é um dom necessário, porque o dom da sabedoria, ele vai nos ajudar nas nossas decisões. Mas mais do que isso, a sabedoria, ela vai nos mostrar o diagnóstico, a causa e a raiz de um problema, de uma situação ou de um fato. Então o dom da sabedoria vai nos ajudar nesse discernimento. É um dom gratuito de Deus, que dá a cada um de nós entender e saber como deve ser o nosso comportamento em cada situação, em cada problema que nós precisamos resolver. A sabedoria vai nos inspirar como agir, como falar com sabedoria, com inteligência, em situações difíceis da nossa vida, da nossa família, na comunidade, no trabalho, nos ajudando a discernir da melhor maneira uma solução de acordo com a vontade de Deus, em todas as áreas, no matrimônio, no trabalho, na educação dos filhos, nos relacionamentos, na vida cristã. E é por isso que nós precisamos tanto pedir ao Senhor essa graça,
A sabedoria de Deus, ela nos orienta como nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. E nos ajuda também a explicar, a falar com as pessoas das verdades de Deus, dos dons de Deus, da graça da sua igreja. É por isso, irmãos, que nós precisamos tanto pedir ao Senhor o dom da sabedoria. E a sabedoria, ela é necessária nas nossas ações, porque quantas situações que acontecem conosco, se nós não estivermos na graça de Deus, nós vamos agir de acordo com a nossa emoção, de acordo com a nossa razão, vamos agir no momento de raiva, no momento de agitação, e quando agimos assim, nós não acertamos. Quando nós agimos assim, no descontrole de um momento humano, nós erramos. E geralmente, fazemos um estrago muito grande na nossa vida e na vida das outras pessoas também. E é por isso que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Aprender, como por exemplo com Salomão, como que ele teve essa graça de Deus. Quando em sonho o Senhor apareceu e disse: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pediu a sabedoria. E foi um homem muito sábio. Vieram reis de outros lugares para conhecer a sabedoria de Salomão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos essa graça. E Jesus, ele deu também grandes exemplos de sabedoria. Um exemplo que marca muito a minha vida é daquela mulher que foi pega em adultério. Quando aquelas pessoas, aquele lugar, quiseram armar uma cilada para Jesus e colocaram aquela mulher e disse: mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas até a morte. E o Senhor o que diz? O Evangelho vai dizer lá no livro de São João, capítulo 8, dos versículos 1 até o 11, que Jesus então se abaixa e ele começa a escrever no chão. Alguns dizem que ali Jesus estava escrevendo o pecado de cada um que estava ali, do mais velho até o mais novo. Jesus então se levanta e diz para aquelas pessoas: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a consciência de cada um começou a acusá-los, de sorte que todos saíram. E só ficou ali Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não tem mais ninguém aqui, Senhor. E Jesus então diz para ela: eu também não te condeno. Vá agora e não tornes a pecar. Sabe, meus irmãos, é por isso que nós precisamos tanto da sabedoria do Senhor para nós não agirmos com a nossa vontade, não agirmos no impulso do sentimento humano, mas agir conforme a palavra, conforme a vontade do Senhor, segundo o desejo do coração do Senhor. Vamos pedir a sabedoria de Deus. Mas São Tiago vai dizer: peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, quando nós vamos pedir a sabedoria, quando nós vamos pedir os dons de Deus, quando nós vamos estar na presença do Senhor, sem fé, nós não vamos conseguir nada. E São Tiago finaliza falando de duas situações: da humildade e da arrogância. É por isso que nós precisamos da sabedoria. Porque através da sabedoria de Deus, nós não vamos ser arrogantes. Nós não vamos achar que nós sozinhos vamos conseguir resolver tudo na nossa vida, que nós somos melhores do que os outros. A sabedoria de Deus, ela nos dá também a graça
da humildade. A humildade de reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. A humildade de saber que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, vem dele. É por isso que nós não podemos ser pessoas inconstantes. É por isso que nós temos que ir à presença do Senhor com fé, com confiança, que Ele ouve a nossa oração. O homem, quando ele tem a sua força em si mesmo, nos seus bens, nas coisas materiais, ele é um homem vazio, ele é um homem sem vida de verdade. Mas o humilde, que reconhece a dependência de Deus, o humilde que reconhece que precisa, que necessita do Senhor, esse sim está adquirindo grandes riquezas no céu. E a sabedoria de Deus, ela age na nossa vida assim, nos ensinando a fazer as melhores escolhas. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, peçamos a sabedoria, principalmente na hora de falar, na hora de agir. Precisamos da sabedoria de Deus, porque nós podemos ser aqueles que vão restaurar a nossa família com as nossas palavras, ou nós podemos ser aqueles que vão destruir com más palavras. E as palavras de bênção, elas só podem sair de verdade da nossa boca se elas vierem do coração, de um coração sábio, de um coração que está voltado para o Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E hoje nós vamos rezar o Salmo 118. Venha a mim, Senhor, o vosso amor, e viverei. Porque antes, Senhor, de por vós ser provado, eu me perdi. Mas agora eu sigo firme na sua presença, porque o Senhor é bom e maravilhoso, e o Senhor quer o nosso bem. Por isso nós te glorificamos nesse dia, e te pedimos, nos ensina a fazer, Senhor, não a nossa, mas a sua vontade. Eu te glorifico, Senhor, porque diante das lutas e das provações, nós temos aprendido a nos entregar para o Senhor. E a cada prova e a cada batalha, nos faz, Senhor, ser mais perseverantes, ser mais firmes na sua presença. Coloca, Senhor, na nossa boca e no nosso coração a sua palavra e a sua verdade. Porque tudo que o Senhor faz por cada um de nós é por amor, é para o nosso bem. Que nesse dia o seu amor, Senhor, seja um consolo, seja um refúgio, seja um refrigério para a nossa alma. Eu quero nesse dia, mais uma vez, Senhor, entregar a minha vida, a minha família e a vida e a família de cada irmão que está participando desse momento. E quero te pedir, pela força do Espírito Santo, dá a cada um de nós, Senhor, o dom que vem do céu, o dom da sabedoria. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.